Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 21, do versículo 16 a 19. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão algum dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Amém. Pode sentar. Estes versículos, eles são do texto do sermão profético de Jesus. O sermão que ele fez. E ele avisava que ele prevenia da destruição do templo, os princípios das dores e a tão polêmica grande tribulação. Então, para nós nos contextualizarmos, é lembrar que foi nesse momento, nesse sermão, que ele falou isso, no momento que ele dizia da destruição do templo, o que ia acontecer, o princípio das dores, a grande tribulação, aí foi onde ele disse isso. A igreja não deve ter ansiedade com relação a esses assuntos. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo, a seu tempo, e à medida que orarmos e obedecermos, ele nos iluminará sobre tudo isso. Então, o crente verdadeiro, o cristão, nós que estamos buscando seguir a Cristo de qualquer maneira, nós temos que desmistificar o Apocalipse. Não tem que ter medo, insegurança, ansiedade, não. É o que Deus tem falado. Vamos trabalhar nós em nossa vida. Ora, se eu estou bem com Deus, se eu estou em paz, eu vou ter medo de tribulação, eu vou ter medo de... Ele vai estar comigo. Quem tem que ter medo é quem está errado, quem está no pecado. Nós não. Por isso que é melhor nós passarmos os apertos aqui, que o pastor Humberto dá mandado por Deus, do que os apertos na grande tribulação. Se pudesse escolher, todo mundo escolhia ficar com o pastor Humberto. Pode ter certeza, meu irmão. Mas no dia não vai ter mais escolha, não. No dia não vai ter mais para onde ir, não. Nesse sermão, Jesus alerta aos discípulos, com muitos detalhes, o que acontecerá com o relacionamento entre familiares, onde uns amam a Jesus, outros o negam ou não creem nele. Olha, foi num sermão vital. Sermão falando de tribulação, falando de dor, de princípio das dores, de destruição do templo. Então foi um assunto muito, muito sério. Foi exatamente aqui que ele falou. E por mais que as pessoas não queiram aceitar, e os pastores não gostem de pregar, trocando a verdade de Deus por sofismas e pregações apologéticas, que levam as pessoas a um vazio espiritual. É aquele que eu falei, daquele pastor, que eu não lembro o nome dele, o cara, um grande líder, com 12 mil igrejas, em 35 países. Ele chegou à conclusão que estava fazendo tudo errado. Porque quando ele fez uma estatística, o pessoal que, a maioria, não estava
sabendo nem o que era evangelho. E a outra maioria que avançou e conheceu os métodos, queria sair da igreja. Ou seja, só estava ficando os que não eram eleitos, os que não queriam o evangelho, queriam oba-oba, porque era voltado para mídia, para apresentações e tal. Aí o cara, com esse negócio aí, o cara conseguiu, meu irmão, 12 mil igrejas em 35 países. Numa convenção internacional de líderes, declarou que fez tudo errado. Que ia rever. Aí sabe o que ele disse? O que é que tinha que se fazer na igreja? Sabe o que ele disse, meu irmão? Ele ligou para cá, para Siloé. Aí pegou a relação do que é preciso fazer. Sabe o que é? Ler a Bíblia todo dia, jejuar, orar, ter relacionamento com Deus. Eu digo, ele pegou da Siloé. O cara, depois desse sucesso todinho, descobriu que só tinha esse jeito para realmente você ter um relacionamento com Deus, viver Deus e ser salvo. Aquela quantidade ali, ele disse que era tudo perdido. Foi um choque, lógico, a declaração de um cara desse. Porque muitos e muitos seguiam a ele, né? E tinham livros dele como guia para as igrejas. Então Jesus é claro, incisivo, quando ele diz aqui em 16, 17, e sereis entregue até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós, de todos sereis odiados por causa do meu nome. Isso aqui foi no sermão profético, onde Jesus previu a maioria das principais coisas. Ele disse isso aqui. É inevitável isso acontecer. Através de Mateus, ele confirma essa profecia, em Mateus 10, 20, 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Está vendo? O que perseverar até o fim. Veja que ele fala de família. Vai ser odiado, vai ser separado. Mas o que perseverar desse jeito, esse vai ser salvo. O que ceder e voltar, é claro, está intrínseco aqui, que não tem salvação. Olha em Marcos o que ele diz. Os evangelhos, eles falam de 3 assuntos diferentes, mas coisas importantes eles repetem. Marcos 13, 12, 3 diz assim: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Eu quero que vocês entendam e lembrem de uma coisa. Uma coisa ficou comum. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Muda alguma coisa em alguma, mas essa frase foi completinha. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso ficou no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, segundo Mateus, segundo Marcos. Nos 3 evangelhos, Jesus registra o inadmissível, mas verdadeiro, que o ódio contra ele e contra a sua obra seria mais intenso do que o amor entre familiares. Ele deixou isso registrado. Jesus prediz que o familiar que não é de Cristo, tanto o pai ou a mãe ou o filho, entregará aquele que ama a Cristo para ser morto. Para ser morto. Você está pensando que aquele homenzão, um santo, que ficou com os filhos no pecado e deixou isso aqui, não passa no coração dele,
eu preferia que ele morresse? Você está pensando? Pode ter certeza que pensa. Eu já vi mãe dizer, eu preferia meu filho morto do que nessa igreja. Eu já ouvi mãe dizer. O que é isso aí? Cumprimento da profecia do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi exatamente no momento que nos trouxe grande tristeza que nós vivemos essa realidade aqui na Igreja Reformada Siloé. Algumas pessoas sabem dessa história. Chegou uma mãe aqui com um rapaz drogado, e nós recebemos o rapaz, e Deus começou a trabalhar na vida do rapaz, e o rapaz deixou a droga. E o rapaz começou a trabalhar. Conseguimos trabalho para ele, na casa de no trabalho de um irmão. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe aí. E o rapaz estava bem, mas tinha uma coisa estranha. A mãe não saía da igreja onde ela estava. Ora, o filho drogado, a mãe desesperada, o filho vem. O que é o certo? Eu vou ficar onde meu filho está sendo abençoado. Eu vou acompanhar isso. Meu filho deixou a droga, meu filho está trabalhando. Como a gente não força ninguém, ninguém chama, eu deixei. Eu achava o lógico que ela está aqui, mas não queria vir. E o rapaz ficou trabalhando. Quando foi um dia, o rapaz caiu. Aí me pastor, pelo amor de Deus e tal. Sei que trouxeram ele para mim, o rapaz aos prantos, e meu filho, o que foi que aconteceu? E oração, e conversa, eu tenho que morrer, mas o que foi que aconteceu, meu filho? Aí ele disse, eu fui visitar minha mãe, e quando eu cheguei lá, eu peguei ela deitada com o pastor. Deixou meu pai, e está com o pastor casado. Foi mesmo, meu filho. Vamos orar. Aí oramos. Aí Deus foi e trabalhou no coração do menino. O menino ficou lá na chácara, morando na chácara. Deus me fez levar o coração dele, que ainda que teu pai e tua mãe te abandone, Deus não te abandonará, rapaz. Você tem tua vida, você tem tua... Aí ele ficou na chácara. Aí recuperou-se. Aí estava bem. Aí quando foi um dia, o irmão ligou. Pastor, a mãe do fulano, ele tinha 17 anos, era de menor ainda. Está aqui para levar ele. Nós não vamos deixar, não. Ele não quer ir e a mãe quer levar. Eu digo, pode entregar. Mas pastor, eu digo, olha rapaz, esse menino tem 17 anos. Ela sai daí, vai numa delegacia, com meia hora está a televisão aí. Pastor prende jovem no terreno dele e é capaz até de inventar outras histórias pior ainda. Porque quando é para ajudar, para fazer o mal, ninguém vê, mas para ajudar vem todo mundo contra. Esse menino é de menor, você só vai dizer à mãe dele o seguinte: a senhora é a responsável pela morte do seu filho. Mas saiu. Com 3 meses, nós soubemos a triste notícia que o menino suicidou. Na frente da mãe, pegou o veneno de rato, disse, eu vou tomar. A irmã endemoniada disse, tu tem coragem de nada. Aí ele foi e virou. Virou na frente da mãe e da irmã. Levaram para o hospital, ele dizia, chame a Siloé, chame a Siloé. E morreu. Eu pergunto, quem matou esse menino? Foi a mãe. Está presa? Está não. A irmã está presa? Está não. Agora, se eu fosse segurar, aí eu ia ser intimado, eu ia ser... É desse jeito que o diabo trabalha, meu irmão. É isso que Jesus está dizendo. A mãe entregando o filho à morte.
Porque tirou da igreja de Cristo. O menino estava bem, o menino estava na igreja, trabalhando, morando na chácara. Que este demônio tinha que tirar esse menino? Era para viver a vida de prostituição dela lá? Aí é claro que quando é um de maior, diz não vou e não vai. Como esse aí disse. Não vou e não vai. Porque se ele for, no mínimo ele vai morrer espiritualmente. Porque lá está a maldição. Eu não tenho a menor temor de dizer isso e desafio a qualquer teólogo do mundo para me provar que aquela família não está amaldiçoada. Junto com quem ele está. Acompanhado e dando cobertura ao pecado. Aquele que Deus abomina. Aí esse rapaz ia se meter no meio, fez certo ele. Renegou, renunciou à autoridade do sacerdote apóstata e sabiamente se submeteu a um sacerdote que ele conhece. Vai orar para esse outro aqui não cair também, né? Porque aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. E eu sou homem, quem me sustenta é Deus. Em nome de Jesus, Ele me sustentará, como Ele tem me sustentado até hoje. A Bíblia, ela registra várias histórias desse tipo de crime, né, ou similar. Pois quando não há um completo relacionamento da família com Deus, é impossível haver relacionamento familiar. Foi daí, meu irmão, que apareceu o primeiro assassinato. Caim matou Abel. Gênesis 4, 6, 8, está lá registrado. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que desmaiou o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Não pode fazer exegese, mas se procederes bem, se tu andar no meu caminho, se tu me amar, se tu me respeitar, se tu atender os meus mandamentos, tu não vai ficar bem, cara? Por que você está desse jeito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então cumpre a nós, em Cristo Jesus, dominar o pecado. Não dizer, eu sou fraco, eu tenho Jesus, meu irmão. Eu não vou me juntar com o pecado, não. Eu vou me separar do pecado. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Está vendo aí? Por que foi que Caim matou Abel? Por causa do relacionamento de Abel com Deus, rapaz. Se Abel tivesse deixado Deus e fosse fazer o que Caim queria, eles tinham ficado amiguinhos, como esses que estão aí. Essa semana no Natal, os renegados da Siloé, os que estavam na igreja, esquina do Baião, a igreja deles é essa, né? Esquina do Baião. Os que estava todo mundo que saiu daqui estava lá. Todo mundo. Agora o que eu achei interessante é que me disseram que os mais inimigos estavam um do lado do outro, se abraçando, se beijando. Inclusive um novato que teve aqui, não precisa dizer nome, mas não é o Ranieri, mas o rapaz era advogado, tinha ódio do presbítero. Ele tinha ódio. Pastor, esse presbítero só prega heresia. Esse pastor, disse que estava lá agarrado, ó, presbítero não, que aquilo não é presbítero. Disse que estava lá de braço, de maior papo os dois. Eu digo, rapaz, eles não se odiavam, rapaz. O cara chegou aqui, vinha lá da igreja do centro, todo, pastor, esse homem só prega heresia, esse homem é isso, esse homem é aquilo. Senhor, obrigado. Herodianos, saduceus, fariseus, todos se odiavam. Contra Jesus se uniu tudinho.
Aí, já pensou que negócio? Que negócio legal, cara. Aí, eu digo, senhor, o senhor está me dando força, porque eu tô unindo até os do diabo. Os de Deus eu estou unindo com os de Deus, e os do diabo eu estou unindo com os do diabo. Pronto. Pense numa ação poderosa. A igreja era Igreja da Permissividade, esquina do Baião. Era a igreja que eles estavam lá. Mas eu fico maravilhado, rapaz. Se odiavam aqui, agora estão abraçados, ó. Eu quero ver se abraçar no inferno. Porque no inferno a quintura é tão grande que o cara não dá para chegar perto do outro, não. Aí eu quero ver eles serem amigos e abraçados no inferno. Soprar não dá, porque o vento é quente demais. Ventilador não tem. Como lá na esquina do Baião. Né? Então o negócio vai ser meio ruim. Mas eu digo ao senhor, muito obrigado. Muito obrigado. A decadência, o caos moral, cultural e espiritual que os jovens vivem hoje é exclusivamente em virtude da fatídica troca dos princípios bíblicos pelos ensinamentos humanos dos pais. Os pais não conhecem mais a verdadeira palavra de Deus. Uns que vivem a religiosidade, a tradição, a reputação, o evangelho da prosperidade, afastaram-se dos caminhos eternos de Deus. Não sabem nem o que é Deus. Eles afrontam Deus, eles são aborrecidos de Deus. O pecado entrou nos lares e nas igrejas e está destruindo o povo, porque o povo não tem conhecimento da palavra da verdade. E nem querem ter, só os eleitos, porque os que escutam a Siloé, que não são, têm ódio. E o que é que Deus diz em Oséias 4:6, né? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, porque tu rejeitaste a lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. É isso que está acontecendo. O sacerdote esqueceu, rejeitou a lei. Deus tirou a autoridade de sacerdote. Olha o que foi que Deus fez aqui. Tirou a autoridade de sacerdote. Isso aqui é a palavra se cumprindo. Por quê? Porque o rapazinho conhecia a lei, o que ele fez? Rejeitou a lei. Aí Deus, tu também não serás sacerdote diante de mim. Se cumpre. Se cumpre. Agora, porque tu se esqueceste da minha lei, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha o que Deus fez com os filhos que estão com ele. Esqueceu. Onde é que está? Olha o que estão fazendo. Espere o fim do casadinho. Para vocês verem o que é que vai dar. O amor se esfriou. A honestidade está fora de moda. Os verdadeiros valores estão desaparecendo. Os pais não ensinam mais o bom caráter, mas o ser enganador, ser sabido, ser mais vivo do que os outros, enganar, mentir, ludibriar. Houve um caso aí agora num grande colégio de Fortaleza que os alunos conseguiram comprar a prova. Um conseguiu lá, não sei como foi, o pendrive do professor, um desses colégios grandes aí. Aí, estava vendendo a prova por R$100. Aí foram a um dos pais perguntar se ele sabia. Ele disse que sabia e deu R$100 para o filho comprar a prova. Aí disseram, mas o senhor deu R$100 para o seu filho comprar a prova? Ele disse, é claro. Ele ia perder o ano todinho, que eu paguei não sei quantos mil. Olha aí, meu irmão.
Olha aí, meu irmão. Como é que não se forma o caráter de um jovem desse, rapaz? O pai deu o dinheiro para ele comprar a prova final para passar. Para ele não ter que repetir o ano e o pai pagar o ano todinho. E o cinto no couro do sem vergonha, que não estudou, cadê? Não tem, não dá. Não tem disciplina. Sabe por que o pai fez isso? Porque é ladrão também. Aí é ladrão ensinando ladrão. Diz aí que o colégio vai reprovar a classe inteira. Duvido muito. Faz aquele auê todinho e termina em nada. Termina em nada. Colegião tão grande, como é que faz uma prova dessa? O que está vendo? Alguém está ganhando dinheiro aí. Até que vazou. Que com certeza não foi a primeira vez, já vinha acontecendo. Aí um cara desse cresce como? Ele cresce pensando que é dono do mundo, que pode comprar tudo. Até que um dia ele peita com um bandido mais forte do que ele e é morto. E os pais vão chorar a dor sem cura. Aí como é que se tem pena de um tipo, de um pai dele? Tem gente que o filho morre num assalto, ou morre porque estava 140, 160 no carro, ou estava embriagado. Ai, coitado do pai. Coitado do pai o quê, rapaz? Tinha que estar, era preso um irresponsável desse, que criou aquele monstro. Questionam tanto sobre a lei, ciência, diz que o homem é um produto do meio. Ora, você veja que incoerência. A ciência diz que o homem é um produto do meio. Então, se de um lar saiu um assassino frio, saiu um ladrão, saiu um desmantelado, saiu um marginal, quem tem que ser julgado é o responsável pelaquele lar, ou seja, os pais. Ora, se o homem é um produto do meio, e ele é um bandido, quem foi que formou o bandido? Os pais. Quem tinha que ser preso eram os pais, rapaz, não era ele não. Ele tinha que ir realmente para uma casa, para um reformatório, ser trabalhado o caráter dele, ser trabalhado, mostrado o correto, e os pais pagarem o preço. E os pais pagarem o preço. Era isso que devia acontecer. Mas não, o homem é um produto do meio, o vagabundo é de menor, faz o que quer, nem paga os pais e nem paga ele, porque é de menor. E está aí o mundo do jeito que está. As desgraças acontecendo, jovens se matando e matando os outros. Bebida, droga, prostituição, roubo, assassinato. Essa é a educação de hoje. Será que está certa? Até para o homem, será que está certa essa educação? Quanto mais para Deus? Deus criou o homem e a mulher. O Satanás, usando a mídia, diz que é normal o homem ser a mulher e a mulher ser o homem. E a lei aceitando. Esta é a situação da sociedade atual, conduzida pela sabedoria humana. Esta coja criada pelos demônios, chamados psicólogos e não sei o que mais. Porque a era deles, que eles inventaram essa história de não ter disciplina, de não ter... São os adultos que estão fazendo essas besteiras hoje. Alguns até, só pode iluminado por Deus, estão voltando atrás. Disseram que erraram. Estão arrependidos. Eu nunca vi um amigo meu, um irmão meu, ou eu,
ser disciplinado, ser bandido, ser ladrão, nunca. Eu apanhava de corda de 2 dobras. Depois minha mãe passava salmoura nas costas. Nunca me droguei, nunca fui bandido, nunca fui ladrão. Foi estudar. Tem currículo aí para dar e vender. Agora quem nunca apanhou, eu nunca vi um não apanhar para não ser sem vergonha, ladrão, bandido. Nunca. Contra fatos, não tem argumentos. Era preciso fazer como meu pai fazia? Dá para botar salmoura nas costas? Era não. Agora, nem tanto e nem tão pouco, meu irmão. A disciplina é necessária. O ser humano não vive sem disciplina. Isso é a Bíblia que diz. Não sou eu, é Deus que diz. Aquele que não participa da disciplina de Deus não é filho, é bastardo. Eu não posso discutir Deus. O único que pode livrar de toda essa desgraça, Jesus Cristo. Mas esse está sendo esquecido nas igrejas e hostilizado pelas famílias. Aí, final de ano aí, para pouco, para lá, ninguém fala em Deus. Ninguém fala em Deus. É vestido de branco? É uma melancia na cabeça? Para que é isso? Para dar sorte. Para dar sorte. É entrando com o pé direito? É não sei o quê? E Deus? Onde é que está Deus? Está aí o resultado. Pelo amor de Deus, contra fatos não tem argumentos. Satanás, que está dominando as famílias usando falsas igrejas, está incitando ódio contra aqueles que, conhecendo a verdade, libertos, clamam por Jesus. Eles estão se voltando contra nós. O nome de Jesus livra do engano, do pecado e da morte eterna. Por isso aqueles que o professam são perseguidos pela maioria que vive no pecado, principalmente familiares. Jesus deixa claro a hostilidade e o ódio entre familiares por causa do seu nome. Lucas 21, 17. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Através dos profetas, Deus já havia alertado para este mal. Em Ezequiel 38, 21, ele diz assim: chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Gênesis 27, 41, passou Esaú a odiar Jacó. Quem era Esaú e Jacó? Quem era Esaú e Jacó? Irmão. Gêmeos. Passou Esaú a odiar Jacó. Por causa de quê? Por que foi que Esaú passou a odiar Jacó? Está aqui. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção. Você é abençoado por Deus. Teu irmão não é de Deus, ele tem ódio de ti. Se ele puder, ele te mata. Aí ele quer perto de ti, sabe para quê? Porque ele está perto do cão, ele está perto do Satanás. Aí ele quer te levar para lá também. É a palavra que diz. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Porque ele está com Deus, ele está abençoado por Deus e eu não estou. Então eu vou matar esse desgraçado. Desgraçado é ele. Está vendo aqui? Desde lá do começo. Desde do começo. Não existe, meu irmão, união sem Deus, não existe. Não adianta insistir. Tudo isso nos explica a severa exigência que Jesus faz em relação àqueles que se dizem os seus seguidores. Lá em Lucas 14, 25 e 27. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim
Ó, e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Uma coisa pode ser mais clara do que essa? Sabe onde foi que eu me enquadrei aqui? Aborreci minha própria vida. Que queria viver sossegado num canto, adorando a Deus, só lendo a Bíblia. E ele vai não. Aí eu tive que aborrecer minha própria vida para seguir a Jesus. Ainda bem que estava aqui escrito. Digo, ai Senhor, está aqui onde eu me enquadro. Exatamente aqui. Mas eu aborreci. Não vou fazer o que eu quero, não vou. Eu vou ficar com o meu Deus. Chocante, né, meu irmão? Familiares dizem que me amam. Passa a odiar porque eu vim para Jesus. Um filho, uma filha, porque este resolveram seguir a Jesus, seu Salvador. Ódio. É inevitável isso. O amor sanguíneo não é maior do que o ódio contra os que são de Deus. Não adianta. Nem é maior do amor daqueles que estão com Deus. Ou seja, nem quem ama Deus fica com um familiar que não quer Deus, por mais que ame a Ele, e nem um familiar ama sinceramente a quem ama a Deus, se ele não for de Deus. Agora, meus irmãos, imagine o ódio que estas pessoas passam a ter daquele que foi um instrumento do Espírito Santo de Deus para levar estas pessoas a Jesus Cristo. Tu imagina o ódio desse pai do pastor Humberto? Porque foi Deus que fez. Mas Deus usou o pastor Humberto. Aí ele passa a ter... Ele tem ódio do menino, mas tem muito mais de mim. Se passam a odiar sua própria carne, porque receberam o chamado de Jesus, imagine daquele que lhe é estranho e através da pregação da verdade, levou os seus familiares a Jesus. Aquele desgraçado separou minha família. É isso que eles dizem. Separador de família, aquele pastor. Já ouvi isso, já estou cansado de ouvir. Mais de 1000 vezes. Graças a Deus. Que Deus vai me usar para separar o santo do profano. Separar o puro do imundo. Graças a Deus. Agora, deixar familiares por Jesus, para todo mundo não, meu irmão. É não. Cadê que esse papai aí deixou? Deixou Jesus pelo filhão dele? Eu não sei se é porque o filhão dele trouxe mais um genro. Quer dizer, eu não sei se é genro, não sei se é nora, eu não sei. Eu não sei se o filho dele passou a ser filha e trouxe um genro, ou se o filho é filho e trouxe uma nora. Eu não sei que cambalacha é esse. Eu só sei que Jesus não está no meio dessa história. Cadê que esse papai deixou? Cadê? Agora esse aqui que está com Cristo, ele deixou. Não há razão, uma razão, para não atendermos esse chamado e fazermos essa troca quando nos foi exigida por aqueles que querem a supremacia da nossa vida. Porque as promessas que Jesus, para nós, são incomparáveis. Tanto para o reino eterno, quanto para este reino. Por este ser um assunto tão delicado, é que ele deixou literalmente definido. Olha, meu irmão,
Presta atenção, que promessa, que garantia tremenda que Jesus nos dá aqui, me dá aqui, eu tomo posse. Está em Mateus 10, 29 e 30. Olha o que ele diz. Tornou Jesus, em verdade vos digo, quando Jesus falava em verdade, era uma coisa muito séria. Era uma coisa que devia ser chamada, prestada atenção. Ele falava muitas coisas, ele não dizia isso. Esse em verdade quer dizer, olha, presta atenção. Essa aqui é mais forte do que as outras, é mais importante do que as outras. Quando você vê isso, preste mais atenção, que Jesus está mandando dar mais ênfase. Então ele diz, tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado, presta atenção, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Só tem uma condicionalzinha, só tem um parentezinho, com perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna. Você já pensou um negócio desse? Aí você não pode fazer assim. Aí, quer dizer, ô pastor, que eu sou mãe. Aí deixei um filho por causa de Jesus. Ele vai me dar outro filho. Eu vou engravidar de novo? Não. Não é como Nicodemos perguntou se voltava para o ventre da mãe, não. Você receberá filhos de Deus. O cêntuplo. Quantos eu já não recebi no lugar da que eu deixei? Acabei de receber um. Palavras cumpriu aqui. Acabei de receber um. Ele disse que eu era o pai dele, que vinha para debaixo da minha autoridade. É o que Deus diz aqui, ó. Olha como é completo. Olha como é perfeito. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por amor de mim. Campos quer dizer propriedade, casa, herança, tudo, esse campos. Por mim e por amor do Evangelho. Presta atenção. Que não receba, já no presente, agora, nesse mundo, antes dele voltar, ou buscar a gente, o cêntuplo, 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Mas vai ser com perseguição, vão lhe perseguir, vão lhe odiar, vão falar mal de você, vão lhe caluniar, vão injuriar, vão dizer como dizia comigo quando eu deixei minha mãe em 5 anos. Filho ingrato, filho não sei o quê, que Deus é esse que manda o filho deixar a mãe. Aí foi 5 anos sem ela ver minha cara. No dia que ela viu a cara de Jesus, ela voltou a ver a minha. E nunca mais ela deixou de ver a de Jesus e nem a minha. Aí diz assim, então isso aqui tudo é no mundo agora presente. E no mundo por vir, quando Jesus voltar, a vida eterna. Pronto, o cara tem tudo. Tem tudo. Você ficando do lado de Jesus, você tem tudo. Então cada um devia agradecer, pai, passar numa prova dessa. Passei numa prova, deixei o familiar que eu amo. A promessa está lá. Mas cedo ou mais tarde ela vem. Porque Jesus prometeu. Jesus achou por bem deixar estas promessas para os seus verdadeiros discípulos. Pois afinal de contas, o ódio, meu irmão, o ódio não é de alguns não. É de todos. Deus mandou chamar a atenção aqui em Lucas 21, 17. Ó. De
todos sereis odiados por causa do meu nome. Mateus 10, 28. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Marcos 13, 13a. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Está vendo aí? Então você vai ser odiado, meu irmão, por causa do nome de Jesus. Não adianta não. Você querer agradar todo mundo e achar que vai não, meu irmão. Alguém vai ter ódio de você. Se você deixar alguém da família por causa de Jesus, vai ter ódio de você. É a palavra que diz. Então essa expressão, sereis odiado de todos, quer dizer, odiado pelas pessoas em geral. Família, não família, ser humano, criatura de Deus. Criatura de Deus. Você vai ser odiado. Nós vemos que é normal, né? Logo aparecem os justiceiros terrenos para criticar e acusar aquele que deixou uma família para honrar Jesus, né? Querem ser melhor do que Deus. Eu acho desnecessário. Mas vamos lembrar que ninguém deixa uma família por nada. E neste caso, deixa quando é obrigado a escolher entre a família e Jesus. É interessante. Você já viu como o diabo é sujo? O filho deixou o pai. Vamos usar esse exemplo de novo. Espera aí. Os dois estavam aqui. O pai saiu. Quem foi que deixou quem? Mas não dizem assim. Não dizem. Não dizem o pai saiu e deixou o filho. Diz o filho deixou o pai. O bicho é sujo, rapaz. Ele sabe trocar as palavras. Ele sabe... É impressionante. E as pessoas caem. Rapaz, foi, rapaz. Abandonou o pai, cara. Abandonou o pai. Que abandonou o pai o quê, rapaz? Eles estavam juntos aqui. Quem saiu foi ele, rapaz. Não foi esse aqui, não. Mas não é o que dizem. Porque você está deixando a sua família. Jesus exigiu isso? Não, a família está exigindo que eu deixe Jesus e volte para o pecado e para o mundo. É o contrário. Jesus não exigiu que eu deixasse. Eles é que não me quiseram com Jesus. É o contrário. Quando Jesus alertava aos seus discípulos, sereis odiados de todos por causa do meu nome, era para aqueles discípulos e para os seus sucessores, que vieram depois deles, que somos nós. Pois essa perseguição existirá até a volta de Jesus. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Exatamente por isso, não devemos nos preocupar, nem tampouco arrefecer na nossa caminhada com Jesus, mas devemos crer, como ele nos deixou escrito em 2 Coríntios 4, 8, 10. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Por isso, meus irmãos, façam como o pastor Humberto, quando se admirarem e lhe perguntarem por que tanta perseguição, calúnia e ódio contra você, responda na palavra. 1 João 3,13, irmão, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Pastor Humberto, tanto ódio, não se maravilhe com isso não, se escandalize com isso não, meu irmão. Porque o nosso Senhor, Mestre, Rei, Jesus Salvador, nos deu os privilégios de dizer em Lucas 21, 17, de todos sereis odiados por causa do meu nome. Você não sabe não por que é? É por causa do nome de Jesus. É mesmo? É. Só por causa do nome de Jesus. Aí ela dizia, pai, que povo ruim, rapaz. Esse ódio todinho é porque tu ama Jesus e quer seguir. É, só por isso.
Quando ele não valia nada, era desmantelado, ele estava aqui junto com ele. Está aqui junto com ele. Na hora que ele firmou-se, ele abandonou. Tá vendo? Os conjuntos com o diabo, eles querem ficar. Mas os que vão para Deus, não querem não. E o conforto de Jesus para com seus seguidores continua nesse próprio texto, Lucas 21, 18, 19. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ou seja, aquele que perseverar e apesar das perseguições permanecerem leais a Cristo, entrarão na glória, meu irmão. São estes que vão entrar, não é esses que vão ficar com os amiguinhos, com os familiares em pecador, aí no dia vai dizer assim, pronto, agora partou, viu? Tu vai para o inferno que eu vou para cá. Ou então, peraí que eu vou pedir ali a Deus para quebrar até o galho. Vai ter isso não, meu irmão. Na hora que Jesus voltar, quem está no inferno já está no inferno. Vai só ser designado para lá. Os discípulos serão perseguidos até que a morte o livre deste mundo, e a igreja continuará sendo perseguida até a volta de Cristo em glória. Nós temos que entender isso. Que o Senhor nos dê a graça de deixarmos de ser perseguidos juntamente com a igreja, ou seja, que o Senhor Jesus venha logo nos buscar, porque a única maneira de eu deixar de ser odiado e perseguido é Jesus voltando. Jesus nos disse em Lucas 21, 18, contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, é na vossa perseverança que ganharei a vossa alma. Aqui, meu irmão, eu disse, meu Deus, parece uma contradição. Pois um pouco antes, como está registrado no versículo 16, eu gosto de Jesus, quando eu sei que é Ele que me ilumina, porque quando Ele me dá as coisas que não encaixa, Ele vai e me mostra. Olha aqui o que foi que eu vi. Ele disse assim, e sereis entregue até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Vão matar alguns, mas não vai se perder um fio de cabelo da cabeça? Como é que pode? Jesus nos tranquiliza, por mais que nos dilapidem aqui neste mundo, no encontro com Cristo, os nossos corpos serão revestidos de glória e perfeição. Deus disse, não, meu filho, esse fio aí eu não estou falando aqui não, aqui vão matar, vão arrancar braço, cabeça, tudo. Mas lá, nenhum fio da sua cabeça vai faltar. Ah, Senhor, entendi, agora entendi. Na glória, não se perderá um fio de cabelo da nossa cabeça, tudo nos será restituído e muito mais. E muito mais, sabia que o Pedro careca vai ter cabelo lá? É. Os carequinhas, tudo vão ter os cabelinhos. Ele tinha cabelo. O irmão ali, o da Solange, como é o nome? Marco Aurélio. Marco Aurélio vai ter uma cabeleirona bonita. Lá na glória. Porque Deus vai restituir tudo, meu irmão. Tem um fio de cabelo, ele despede, nenhum. É tremendo demais, meu irmão. O que sofremos aqui é sempre para o desenvolvimento da nossa salvação e para a glória de Deus. Como é que esse menino podia glorificar a Deus se ele não passasse por essa prova? Eu estou usando o exemplo dele, mas serve para todo mundo. É porque hoje Deus mandou ele vir aqui e eu não sabia dessa pregação, não é nada combinado, mas está encaixando direitinho. Ele glorificou aqui a Deus, ele glorificou a Deus aqui. E passou o que passou. Por causa de quê? Por causa do nome de Cristo. É muito tremendo. Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, meu filho, isso aqui vai cooperar para o seu bem. Ama a Deus, porque você foi chamado segundo o propósito de Deus.
Filipenses 1,19, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. 1 Pedro 5,10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Tu se sentiu fraco, abalado, abatido, que perdeu não sei quem, deixou não sei quem? Eu não estou dizendo que às vezes eu penso que a Bíblia, Deus escreve o que Ele quer na Bíblia quando Ele quer pregar. Que eu nunca tinha visto esse versículo na minha vida. Já li a Bíblia, eu perdi as contas. Perdi as contas. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, 1 Pedro 5,10, que em Cristo vos chamou, a sua eterna glória, olha, chamou para a glória, depois de ter sofrido por um pouco, olha aí, tudo que você passar aqui, Jesus diz, rapaz, o que tu vai ter, tu sofreu um pouquinho só, cara. Foi muito pouco. Para você foi muito. Para mim foi pouco. Ele mesmo, olha aí, ó, lá na glória, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Oh Deus maravilhoso! Não obstante, é necessário que os seguidores de Cristo perseverem. E Jesus nos exorta a isso. Não devemos perder a coragem por nenhum motivo. Não importa quão grande é a perseguição e feroz o ataque. Devemos permanecer fiéis pela graça de Deus, que nos fortalece, nos dá capacidade e nos fundamenta a suportar. A perseverança é um dos instrumentos que Deus usa para nos dar a vitória final, pois Ele diz, Lucas 21:19, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. A perseverança é a constância, é perseguir o propósito até alcançá-lo. Um escritor usou uma antiga ilustração de perseverança que eu achei muito interessante. Ele escreveu assim: um homem cavou um túnel de 1 quilômetro de extensão, através dos estratos. Estratos são camadas de rochas, nos quais ele tinha certeza e informação, nos estudos, que ali tinha ouro. A uma certa altura tinha ouro. E ele cavou, ele tinha certeza que tinha ouro. Mas demorou. Na demora de encontrar, aí ele se deu por vencido. Não perseverou. Então ele vendeu a propriedade com o túnel. Túnel feito lá, o buraco lá, ele vendeu baratinho. Valor bem barato. Rapaz, eu carreguei esse buraco aí, fiz uns estudos, pensei que tinha. O comprador cavou mais 1 metro. Encontrou ouro que não sabia onde botar. Acaba parou por causa de 1 metro. Não perseverou. E Deus manda a gente perseverar. Jesus nos afirma. Mateus 10:22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Entenda, pelo amor de Deus, você vai ser odiado pelo que você está fazendo. Você vai ser odiado porque você tomou uma decisão por Jesus. Você deixou família, você deixou... Mas se você só vai ser salvo se você perseverar até o fim, rapaz. Não adiantava eu fazer o que eu fiz e aceitar a paola. Eu ia para o inferno. Agora, se eu perseverar até o fim, eu vou ser salvo. E ela vai para o inferno. Se ela quiser vir, venha para cá, para ir para o céu comigo, mas para o inferno eu não vou com ela, não. Está repreendido, Satanás. Porque, na verdade, aqueles que foram verdadeiramente regenerados. Olha, meu irmão, estamos terminando, mas presta atenção. Olha, aqueles que foram verdadeiramente regenerados jamais apostatam.
jamais cedem às pressões. Jamais aceita ser de quem for a pressão, da Jezabel, ser de quem for. Repreende o Satanás, paga. Pastor, eu deixo minha mulher porque ela quer fazer o que eu não estou sentindo paz no coração. Deixe, homem. Deixe, rapaz. Na hora. Deixe filho, deixe mulher, deixe tudo. É por causa do nome de Cristo. Está fazendo uma coisa que você sabe que você está errado. Você sabe que vai desagradar a Deus. Está esperando o que para deixar, rapaz? Aqueles que forem verdadeiramente regenerados. Você faz isso se você for regenerado, senão é um engano. Esses jamais apostatam, jamais cedem às pressões, jamais perecerão. João 10, 28 diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Você não está na mão de Jesus? Como é que a mulher vai arrebatar? Arrebata nada, rapaz. Só se não tiver na mão de Jesus. Quem é que está na mão de Jesus? Aquele que Deus entregou. E o que é que Jesus diz? Aqueles que o Pai me entregou, nenhum se perderá. Devemos ser fiéis àqueles que nos amou. E como temer a morte, se ele venceu a morte por nós. Nada, nem família terrena pode nos separar do seu amor. Romanos 8, 37, 39 diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Está vendo? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as cores do presente. O que é as cores do presente? A família está no meio. Aqui está dizendo tudo. Nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nem minha sogra, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, meu irmão. Quem está no amor de Deus, que está em Cristo Jesus no nosso Senhor, não se separa por causa de parente, nem de arente, nem de amigo, nem de dinheiro, nem de nada não, meu irmão. Quem se separa não está com Deus, não. Nunca teve com Deus, não. Foi um religioso sentador de cadeira. Mas quem está com Deus não tem diabo, Satanás no mundo que faça negar. Caia 10 de um lado, 1000 de um lado e 10.000 do outro, e pai e mãe, tudo, mas o caba não deixa, porque ele está sustentado, não é pela força dele não, é pela força de Deus. Aí o cara dizer que deixou por causa do filho, deixou por causa da filha, deixou por causa dele, você está no inferno tudinho. Aí fico dizendo que eu amaldiçoei não, eu estou dizendo que a Bíblia diz, está no inferno tudinho, vai queimar no inferno tudinho. Quem for teólogo bom, venha me provar o contrário. Porque o que a Bíblia me diz aqui de ponta a ponta é exatamente o que eu estou afirmando aqui. Aqueles que desagradarem a Deus nas mínimas coisas, e aquele que acompanhar, pode ser o parentesco que for, vai para o inferno junto. Daqui não sai enganado, enganado não sai. Desse sangue eu não serei cobrado. Filipenses 1,6, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Ele completa. Se ele tiver começado, ele completa. Agora, se ele não tiver começado, ele não completa. O problema é que Deus não completou, não começou em muita gente. O cabaré porque quis, se animou, gostou, achou bonito, mas Deus não começou a obra dele. Mas aquele que Deus começou, ele completa até o dia de Cristo Jesus. Eu creio que ele começou em mim. Ele vai completar. Eu creio. Se somos de Jesus e estamos em Jesus, quem estiver em Jesus estará em nós. O inverso é verdadeiro. Quem não for de Jesus sairá do meio de nós, porque não é dos nossos. 1 João 2,19, eles saíram do nosso meio, entretanto não era dos nossos,
Porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Foram porque não era dos nossos, rapaz. E Jesus tirou, porque Jesus separa. Jesus veio para passar a espada. Aqueles que são verdadeiramente regenerados permanecem fiéis até o fim. Entre esses fiéis, há aqueles que permanecem até a morte. Isso em qualquer ocasião. De Nero a Diocleciano, a igreja passou por 10 períodos de grande perseguição, sendo o último o pior e mais violento de todos eles. O objetivo era eliminar a igreja para sempre, exterminá-la. Isso foi em fevereiro de 303 depois de Cristo, mais ou menos. Não teve, olha, o cara tinha que ser crente mesmo. Mas tudo foi em vão. A igreja do Senhor resistiu. Porque ela está alicerçada na rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Achei lindo o que Tertuliano escreveu com relação à perseguição, além de poético, né? Verdadeiro, ele disse: vá em frente, maltrate-nos, torture-nos, reduza-nos a pó. Nosso número aumenta na proporção que você nos derruba. O sangue dos cristãos é a semente de sua colheita. É muita fé, né? Vai lá, cara, mande brasa lá. Reduza a pó, mate, derrama o sangue. Mas o sangue do cristão vai ser a semente do que vai brotar mais. Já pensou? É muito lindo. Diga, meu Deus, será que eu diria isso? Vai em frente, rapaz, maltrata aí, torture, mate. Faça aí, mas pode saber que o sangue derramado vai sair mais. Nada, nem o inferno com Satanás e seus demônios pode prevalecer contra a igreja de Cristo. Não pode, é impossível. Mateus 16, 18 diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja está segura, pois ela não é de qualquer um, não. Ela é de Cristo. Ele próprio afirma: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele disse: edificarei a minha igreja. Não foi a igreja do pastor Humberto, não. Não foi a igreja do pastor Júnior, não. Foi a minha, de Jesus. De Jesus. E na igreja de Jesus, ele manda pregar a palavra. Ele manda abominar o pecado. Ele manda disciplinar. Ele manda trazer à tona. Ele manda trazer a verdade à tona. Não existe mentira, não existe engano. Não existe, não existe e não existirá. Porque não é a igreja de pastor Humberto, é de Jesus. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja é de Jesus. Satanás imundo, se pensa que entra ou que derruba ela, porque pensa que é o homem pastor Humberto, está muito enganado, imbecil, Satanás. Porque essa igreja é de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que veio em carne, morreu na cruz sem conhecer o pecado, nos justificou, ressuscitou o terceiro dia e nos deu a vida eterna. Dele, não é minha não, é dele. A minha segurança, a minha autoridade aqui é porque essa igreja não é minha, é do meu Senhor. Ele disse: edificarei. Edificar é construir. Construirei, levantarei a minha igreja. Quem é que pode com a igreja dessa? Quem é que pode com a igreja reformada Siloé, rapaz? Tem demônio no mundo que possa.
Porque ela não é de pastor Humberto, não, é de Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, não temamos, nem arrefeçamos, porque não somos e nunca seremos o que certos familiares e o mundo quer que sejamos. Somos o que somos, escolhidos de Deus, pela graça de Deus. 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Está entendendo por que eu estou falando aqui com autoridade? Não é porque eu fiquei bom, não. Sou melhor do que os outros, não. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Agora eu assumo. Deus me deu fé para tomar posse disso aqui. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Ninguém pode com o pastor Humberto, porque é pela graça de Deus. Não é pela minha força, não. Pela minha força eu não posso nem comigo. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, porque eu estou usando ela aqui, eu estou pregando, ela não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, esses vagabundos que estão no púlpito aí, mentindo e enganando multidões. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu não estou dizendo que Deus bota na Bíblia o que Ele quer. Porque isso aqui eu fiquei maravilhado. Olha o que ele diz aqui. 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Quer dizer, o cara no começo e no fim, ele como que diz, eu fiz, eu faço, não foi vão. Pela graça de Deus no começo, pela graça de Deus no fim. Pronto. Perfeito, é a palavra de Deus. Aqui está certo. Aí desse jeito eu posso falar. Não foi vã, não está sendo em vão. Mas, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. É muito tremendo, é muito maravilhoso. Vamos para o final. Então, meus irmãos, pregação que já conhecemos. Depois eu vi por que Deus mandou eu pregar aqui. Peço perdão a Deus por não ter querido pregar essa palavra. Agradeço e adoro por Ele ter determinado. Ele manda em mim, Ele manda na minha vontade. Eu vou pregar só o que Ele mandar, em nome de Jesus, pela graça de Deus. Vai ser o que Ele mandar. Que nós aprendamos isso. Que nós não só escutemos, mas guardemos essa palavra. Homens, mulheres, os que estão aí em corte, se preparem. A mulher, orem. Você é uma Jezabel em potencial. O que eu quero dizer com isso? Potencial quer dizer aquilo que pode ser. Então, ore para você não ser. E você, homem, seja homem. Seja homem. No dia que ela botar em jogo o relacionamento de vocês, porque você não quer fazer uma coisa que ela faça, pois diga, arruma o seu armário e vá-se embora. Porque quem manda aqui é Jesus e eu. É o que eu digo aqui. Eu boto meu joelho no chão. Jesus me dá paz de fazer uma coisa. Quer não? Pois vá-se embora. É ditador não. Que eu consultei é meu Senhor. E a paz de Cristo é o árbitro no coração. Eu sei. Se eu atender ela sem Jesus querer, eu sei. Eu estou afrouxando. Tanto os casados como vocês que estão fazendo corte. Vocês estão se preparando para ser um sacerdote, um representante de Cristo, cabeça da casa de vocês. Não é calça frouxa na banana, não. Mandado pela mulher, não. Prestem atenção. São mulheres de Deus. Precisam de oração, precisam de muita proteção, imposição de mãos. Porque elas não têm culpa dos erros que elas cometem. O erro é de vocês, se vocês deixarem elas fazerem o que elas quiserem. Porque elas não têm, é como uma criança que não sabe andar
e nem sabe fazer nada, não tem noção do perigo. Aí você vai e cede. É lógico que ela lhe leva para o precipício. É muito melhor entristecê-la e agradar a Deus do que agradar a ela e entristecer a Deus. E a mais difícil que tem de você combater é aquela que é boa demais. Ela é tão boa, só está querendo esse rim, eu vou fazer. Não tem negociação com Deus. Pode ser boa do jeito que for. Ela pode ter feito maravilha com você, ter completado de noite na coisa melhor que tem os dois. Se terminou, ela pisar na bola, for usada pelo diabo, você tem que repreender e tem que ir em cima. Tem negócio de ceder não, porque Deus não aceita. Para encerrar, Rosana é muito maravilhosa. Eu perguntava a Deus, por que essa mulher é tão maravilhosa? Por que aqui e acolá ela pisa na bola? Por que aqui e acolá eu tenho que repreender? Olha como a gente é besta. Aí mais uma vez Deus respondeu com a resposta lógica, clara. Sabe para quê? Para provar teu sacerdócio. Eu deixei ela errar para saber se tu mantinha a linha ou se tu ia dizer assim, está tudo tão bem, eu vou deixar só isso. Está tudo tão bem. Deus não aceita não, meu irmão. Aí eu fui entender que muitas vezes ele deixa o inimigo usar a Rosana para me provar. Para me provar. Para saber como é que eu estou posicionado no meu sacerdócio. Porque ele veio no meu coração e disse, isso não é de mim. Aí eu tenho que tomar uma posição. Então, certo é os dois orarem juntos, orarem um pelo outro, e orar cada um para si. Orar a mulher dizendo, Senhor, em nome de Jesus, não me deixe a serpente usar. E se usar, dê discernimento ao meu marido, para ele repreender. Familiar pecou, não quis, não tem jeito, entregue na mão de Deus. Você está afundando mais ele para o inferno. Eu não tenho medo de dizer que eu tenho 50% de possibilidade de Deus resgatar a Paola. Sabe por quê? Porque para mim, ela está na mão de Deus. Se Jesus voltar agora, ela vai para o inferno. E eu não quero conversa com ela. Então eu estou confiando em Deus. Agora eu não posso ser doido e dizer assim, não tem mais jeito. É a mesma coisa que eu dizer assim, nem Deus faz. Eu não sou doido. Agora, eu faço como aqueles homens que entraram na fornalha. Se ele quiser fazer, faça. Se ele não quiser fazer, não faça. Mas eu amo, o adoro do mesmo jeito e não quero conversar com ela. Acabou-se. Muito simples. Muito, muito, muito simples. Que esta graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, para que possamos cumprir essa tão difícil situação que nós temos que cumprir. Quando tivermos que decidir entre alguém que nós amamos e o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus, pela sua graça, faça por nós, em nome de Jesus. Amém.